Como muitas pessoas já estão preparadas e orientadas para o uso precoce do tratamento como forma de evitar as formas graves da doença, precisamos então orientar o diagnóstico precoce, ou seja, o mais cedo possível. Esta mensagem serve para os colegas médicos que estão na linha de frente e também para os pacientes que tenham casos suspeitas de infecção pelo coronavírus. Assim como a síndrome gripal, com tosse, febre, coriza, dor de garganta, fadiga, dor de cabeça, é um pouco inespecífico, mas se torna sugestivo quando acompanhado de perda do olfato e do paladar, ficando então fortemente suspeito. Mesmo assim, os testes rápidos têm muitos falsos negativos e não podemos ficar esperando o PCR, que leva até 6 dias para mostrar a presença do vírus, para então iniciarmos o protocolo. Desta forma, trouxemos aqui hoje o Dr. Rodrigo Carvalho, que é um médico especialista em radiologia e que vai nos orientar de forma técnica e acessível para que possamos compreender aonde e como a tomografia multislice pode nos auxiliar de forma muito importante no diagnóstico precoce. Dr. Rodrigo, quais são as alterações mais comuns na tomografia de tórax no Covid-19? As opacidades em vidro fosco bilaterais são as alterações precoces mais comuns. Elas podem ser esparsas ou multifocais e, com a evolução da doença, podem se associar a consolidações parenquimatosas e outras alterações. Então aqui nós vamos mostrar alguns casos de pneumonia viral por Covid-19 com o famoso vidro fosco. Então aqui a gente consegue ver essas opacidades aqui, são as famosas opacidades em vidro fosco. A gente vê essas tênues áreas aqui, brancas, que a gente chama de opacidades em vidro fosco, acometendo os pulmões de forma multifocal em várias áreas pulmonares. Quando, especificamente, e em que momento os médicos devem pedir esses exames? A tomografia computadorizada tem uma sensibilidade, ou seja, uma capacidade de detectar as alterações pulmonares da Covid-19 entre 0 e 2 dias do início de sintomas em até 50%. Com 3 dias a 5 dias do início dos sintomas, essa sensibilidade da tomografia aumenta para aproximadamente 85%. Ou seja, em algumas situações que a gente tem pacientes assintomáticos, mas que são contactantes de pacientes que têm Covid-19, antes do paciente ter sintoma, a tomografia pode mostrar alterações pulmonares. Agora eu vou mostrar um caso de um paciente assintomático, mas que era contactante de um paciente com Covid-19, e a tomografia mostrou as alterações bem precoces, bem iniciais. A gente vê que tem algumas tênues áreas de opacidades em vidro fosco, bem pequenas, bem esparsas nos pulmões, num paciente que era assintomático. A gente consegue ver essas alterações aqui bem pequenas e bem sutis. Essas alterações do vidro fosco, com certeza não são exclusivas da Covid-19, mas diante de uma pandemia em que o risco epidemiológico é alto, qual a chance de esses achados corresponderem ao coronavírus? Diante de uma suspeita clínica forte, num contexto de pandemia, quando nós nos deparamos com os achados clássicos prováveis, que são as opacidades em vidro fosco multifocais, bilaterais, associadas a consolidações parenquimatosas, existe uma alta probabilidade de que esses achados representem a pneumonia viral por Covid-19. Dr. Rodrigo, a tomografia pode ser um preditivo, ou seja, prever uma gravidade na evolução da doença? Sim. De que forma ela pode prever? Avaliando a extensão do comprometimento pulmonar e avaliando a presença de consolidações parenquimatosas. Se nós tivermos uma extensão pulmonar até 25%, a gente chama de forma leve. Entre 25% e 50% de acometimento pulmonar seria um acometimento moderado. Acima de 50% seria um acometimento severo, acentuado. E a presença de consolidações parenquimatosas também são preditores de uma maior gravidade da doença. Agora eu vou mostrar um caso com um acometimento pulmonar mais extenso e que, além do vidro fosco, a gente tem a presença de consolidações parenquimatosas. Então a gente vê aqui a extensão do vidro fosco, a gente vê que os 2 pulmões estão acometidos por essas opacidades em vidro fosco, que neste caso aqui também tem espessamento dos septos associado, que é o aspecto de pavimentação em mosaico. E além disso, a gente vê a presença de consolidações parenquimatosas aqui no lobo inferior direito. Então aqui a gente vê que é um caso com um acometimento mais extenso, que indica severidade,
e a presença de consolidações parenquimatosas. Agora, quanto tempo os sinais tomográficos levam para desaparecer na Covid-19? Em torno de 2 a 3 semanas, podendo chegar até um mês. Desta forma, esperamos ter então contribuído mais uma vez em trazer de forma clara e objetiva que o diagnóstico precoce deve ser feito e que esta é mais uma ferramenta para ajudar a eliminar essa doença na fase inicial, impedindo então a sua evolução para as fases seguintes, e podemos então adotar no início o protocolo da hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, enoxaparina, dexametasona e zinco. Esperamos então que o seu estado, a sua cidade, ofereça mais esta ferramenta para facilitar o diagnóstico.